Em 30 segundos, começaremos a quinta live da 10ª Joimp. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha na quinta live da 10ª Joimp, a Jornada Internacional de Políticas Públicas, e que depois, ou acompanha agora ao vivo, ou que depois nos assistirá em outros turnos. Eu sou o professor Franklin Douglas, junto com o meu colega Carlos Wellington, faremos a moderação desta live com as professoras Valéria Almada Lima, que falará sobre o núcleo de políticas públicas do Programa de Políticas Públicas da UFLA, e a professora Salviana Souza Santos, que nos informará sobre a Revista de Políticas Públicas. Eu sou Franklin, negro, cabelos curtos, ainda pretos, com detalhes grisalhos. Estou de camisa vermelha, listradas, uso fone de ouvidos brancos e atrás de mim uma estante com alguns livros. Tudo bom? Professora Salviana Souza Santos, tudo bem? Apresente-se para os nossos amigos e amigas que nos acompanham nesta transmissão ao vivo da Joimp. Ligue o microfone. Salviana Santos Souza, sou parda, de cor parda, 1,60 m, 70 anos, cabelos curtos e lisos e escuros. Estou vestida com uma blusa com flores e uso brincos e um batom vermelho claro. Muito bem. Professora Valéria Almada Lima, ligue o seu som, autodescreva-se para os nossos amigos e amigas. Ligue o som. Bom dia, eu sou Valéria Almada Lima, sou uma mulher de 58 anos, sou branca, cabelos louros, longos, estou usando uma blusa bege, um brinco de pérola, batom rosa. Bom dia a todos. Carlos Wellington, autodescreva-se para os nossos participantes. Saudações a todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou um homem de fenótipo branco, tenho os cabelos pretos, olhos pretos, uma barba cerrada preta, estou usando fones de ouvido brancos, uma camisa de malha branca, ao fundo uma parede com uma ilustração africana. Muito bem. Passo agora para o colega Carlos Wellington. Na verdade, primeiro deixa eu passar aqui, Carlos. Bom dia de José Ribamar Sá Silva, que também nos acompanha. Bom dia, colegas. Bom dia de Zaira Sabri, que também está nos acompanhando. Ok. Agora sim, Carlos Wellington, contigo para conversar com a professora Valéria. Tá certo. Agradecer estar aqui com vocês nesse momento, dizer para quem está nos acompanhando para não esquecer de compartilhar o conteúdo do YouTube de Políticas Públicas e também acompanhar as nossas lives. Nós trouxemos as comissões, né, para estar falando um pouco sobre a Jornada Internacional de Políticas Públicas, a JOIMP, e a gente está na fase de apresentação dos grupos de pesquisa. E hoje nós estamos com o NUP, e com a tão querida Revista de Políticas Públicas. E agora a gente vai estar falando com a professora Valéria, para que ela nos explique, fale como é que foi criado o Núcleo de Políticas Públicas, o NUP. Bom,
O Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas, NUP, foi criado juntamente com a criação do doutorado em Políticas Públicas, pois o programa de pós-graduação em Políticas Públicas ele foi fundado em 1993, apenas com o mestrado, como ocorre normalmente com as pós-graduações. E depois de ele ter sido conceituado pela CAPES, ter se consolidado, foi criado o doutorado, que foi fundado a partir de 2001. E, juntamente com a criação do programa mestrado e doutorado em 2001, foi fundado como parte da estrutura e incluído no regimento do programa de pós-graduação em políticas públicas, o Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas, que é uma instância articuladora dos grupos de pesquisa que compõem o programa de pós-graduação e articuladora das atividades acadêmico-científicas desenvolvidas por este programa, com o objetivo, sobretudo, de divulgar, de socializar a produção do conhecimento que é feita no âmbito do programa e em outras instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais. Perfeito, professora. A senhora mencionou esse alinhamento com os grupos de pesquisa, né? E como é que seria essa coordenação dessas ações em conjunto com esses 15 grupos de pesquisa que são vinculados ao programa? Como é que se dá essa relação? Bom, realmente, quer dizer, os 15 grupos de pesquisa, eles estão necessariamente articulados ao NUP. E, assim, a principal forma de articulação, inclusive de socialização, de interlocução entre os grupos de pesquisa, se dá através de duas grandes atividades que são coordenadas pelo NUP, que são a Jornada Internacional de Políticas Públicas e os seminários de pesquisa em políticas públicas. São eventos acadêmicos científicos que ocorrem em anos alternados, os seminários de natureza mais local, e não tanto interno, porque ele é aberto à sociedade em geral, mas é um evento local, que ocorre a cada 2 anos, alternado aos anos em que ocorrem as jornadas internacionais de políticas públicas. E esse seminário de pesquisa em políticas públicas, ele tem exatamente o objetivo de promover a interlocução entre esses grupos e dos grupos com a comunidade acadêmica e com a sociedade em geral, e de socializar, publicizar toda a produção de conhecimento, as pesquisas, os resultados de pesquisa, as principais produções que são resultado da atividade desses grupos de pesquisa. O último seminário de pesquisa em políticas públicas que nós tivemos foi um sucesso, aconteceu em 2018, em 2020 não ocorreu por conta da pandemia, foi o único ano que não houve o seminário de pesquisa em políticas públicas, mas o último ano em que aconteceu, em 2018, nós tivemos a honrosa participação do professor David Harvey. Foi um evento assim, que contou com a participação de mais de 500 ouvintes, e é um momento muito importante de socialização, de abrir para a sociedade, para a comunidade acadêmica, o que os grupos de pesquisa estão produzindo. E os grupos se conhecerem, se comunicarem, fazer essa interlocução, saber o que cada um está produzindo. E o outro evento, que é um evento já consagrado, já consolidado, que é a Jornada Internacional de Políticas Públicas, que aí ela é aberta
para a comunidade acadêmica nacional e internacional. Já é um evento que está no calendário acadêmico acadêmico científico, nacional e internacional, já consolidado, já conta sempre com mais de 1.000 participantes, trabalhos inscritos, e que tem esse objetivo de fazer essa interlocução com a comunidade acadêmica, mas de promover intercâmbios acadêmicos científicos e de promover, inclusive, a internacionalização do programa de políticas públicas. E também nós temos a revista de políticas públicas, que vai ser objeto de discussão aqui com a nossa editora-chefe, professora Salviana Pastor Santos Souza, que também é um mecanismo de divulgação da produção do programa de políticas públicas, mas também de outros grupos de pesquisa, de outras instituições nacionais e internacionais, e também um mecanismo para promover a internacionalização do programa de pós-graduação em políticas públicas. Isso, muito bem, professora. Estamos conversando sobre o Núcleo de Políticas Públicas, o NUP, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão, com a professora Valéria Almada Lima. Professora, a senhora já até comentou e destacou algumas atividades, mas quais seriam essas ações que são realizadas a partir do NUP que a senhora destacaria? Eu destaco as duas meninas dos olhos do programa, que podemos dizer assim, que são a nossa revista, é uma revista também já consolidada, é uma revista que contribui para a veiculação, para a publicização, para a divulgação do conhecimento produzido por todas as instituições de pesquisa, de ensino nacionais e internacionais, é reconhecida na área do serviço social como uma revista com Qualis A2, né? Está caminhando, com certeza, com grandes perspectivas de obter a classificação Qualis A1, e ela é muito importante porque a comunidade acadêmico-científica, por exemplo, sobretudo na área do serviço social, que é a área em que o programa de pós-graduação se enquadra, e a área em que a revista é avaliada como Qualis A2. Quer dizer, é uma possibilidade para os pesquisadores divulgarem as suas produções, seus resultados de pesquisa, publicarem seus artigos, que é um requisito essencial para a boa classificação dos programas de pós-graduação em políticas públicas, é produzir e publicar. E é importante haver veículos consagrados, veículos confiáveis de publicização, de veiculação desse conhecimento produzido. Então, eu acho que é uma grande iniciativa do programa que está agregada ao NUP, é a Revista de Políticas Públicas. E a Jornada Internacional de Políticas Públicas é um evento também que tem a maior classificação no Qualis evento da CAPES na área de serviço social, evento conhecido, reconhecido pela comunidade acadêmica nacional e internacional e que tem trazido grande contribuição para o processo de internacionalização do programa de políticas públicas. Os principais intercâmbios internacionais que o programa já realizou através dos grupos de pesquisa ocorreram a partir de articulações no âmbito da Jornada Internacional de Políticas Públicas. Então, sem querer desmerecer o seminário de pesquisa em políticas públicas, mas por ele ter uma natureza mais local, mais interna, quer dizer, eu não destaco como as duas principais frentes de trabalho do NUPES, eu destacaria realmente a Jornada Internacional e a Revista de Políticas Públicas. Muito bem, professora, é isso mesmo.
Lembrando que você que está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode mandar seu comentário, sua pergunta, sua sugestão. E a gente quer destacar o comentário da Rejane Batista Cacnocelos no Facebook, que ela diz que desde 2013 ela participa da Joimp e ela acredita um evento de maior importância. Franklin, com você. Ok, Carlos. Vamos agora conversar com a professora Salviana Souza Santos sobre a revista de políticas públicas. Inicialmente, professora, apresente a revista para aqueles que nos acompanham aqui nesta live, quando foi criada, por quê, como é a estrutura de trabalho de uma revista de políticas públicas, de um programa de pós-graduação em políticas públicas, como é o PGPP da UFMA, que tem referência internacional, muito bem avaliado na CAPES. Como funciona? Como é esse conselho editorial? Ligue o som para nós, isso. A Revista de Políticas Públicas é um periódico acadêmico, científico, interdisciplinar, arbitrado, com acesso livre e gratuito, editado pelo Programa de Políticas Públicas, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão. É uma revista que foi criada em 1995, no momento em que nós tínhamos apenas o mestrado em políticas públicas, que como Valéria já destacou, é o embrião do atual programa de pós-graduação em políticas públicas. Então, inicialmente, a revista foi criada com o objetivo de se constituir espaço destinado a viabilizar a publicação de trabalhos acadêmicos, científicos, dos professores e dos alunos do programa, né, na época do mestrado. Né? E o seu primeiro número foi lançado na celebração da 47ª reunião anual da SPPC, que foi que foi desenvolvida em São Luís do Maranhão, no interior da UFMA, no período de 9 a 14 de julho de 1995, com o tema Ciência e Desenvolvimento Autossustentável. A revista, inicialmente, ela foi apresentada apenas numa versão impressa, né? Depois ela migrou também para a versão online, e atualmente, a partir do seu volume 20, número 2, ela mantém apenas a versão eletrônica. Na medida em que o programa ele foi se alinhando às novas exigências da pós-graduação no Brasil, a revista também foi se adequando a essa nova configuração, às exigências do processo de divulgação do conhecimento, das diversas expressões da questão social nos âmbitos local, regional, nacional e internacional. Em relação à sua estrutura de funcionamento, ela possui um conselho editorial e possui uma comissão, uma equipe editorial e um conselho editorial. Em relação à equipe editorial, é composta pela comissão editorial permanente, que é composta por 3 membros, dos quais uma sou eu, né, a professora Valéria, que está aqui presente também nessa live, e a professora Nonata Santana. Há uma secretaria executiva, né, um corpo de especialistas para normalização e revisão linguística dos idiomas português, inglês, francês e espanhol. Desse corpo de especialistas, no momento, participa o nosso querido Carlos Duero, que também está aqui presente nessa live. Em relação ao Conselho Editorial e Científico, é formado por pesquisadores de instituições nacionais e internacionais. Sobre a dinâmica de funcionamento, a revista ela apresenta-se em alguns momentos a partir do cadastramento dos autores e da submissão dos textos. Em primeiro lugar, é feito um mapeamento dos textos recebidos, considerando sua contribuição para a linha temática da revista e o atendimento aos critérios de formatação explicitados nas políticas de seção da revista e a identificação de não ter o autor publicado artigo nas edições regulares no espaço temporal de 12 meses.
Então, esses 3 requisitos são considerados inicialmente para que a revista seja acatada. Em seguida, constatada a admissibilidade da submissão, são requeridos pareceres de especialistas, de 2 especialistas, informando que o sistema de arbitragem é duplo cego, os nomes dos pareceristas são resguardados e os nomes dos autores são omitidos para os pareceristas. Os pareceristas opinam pela conveniência ou não da publicação dos artigos, e considerando aqueles critérios que eu já falei, e, sobretudo, se adequa à linha editorial da revista, se tem consistência teórico-metodológica, se apresentam clareza e precisão quanto ao conteúdo exposto, se há correção linguística e probidade ético-teórica. Eles podem indicar revisão dos artigos e depois, com base nesses pareceres, a comissão editorial toma a decisão final, baseada também nos critérios, né? Então, os trabalhos publicados, eles são parte de um conjunto mais amplo de textos que tiveram seu mérito acadêmico reconhecido pelos pareceristas ad hoc, mas também compõem, eles também são selecionados considerando, além do mérito, a diversidade regional, institucional e os recortes temáticos, além da presença internacional das autorias. Assim, de modo geral, é isso em relação à apresentação da revista. Agradecemos o Tavares Júnior, que também está nos acompanhando. Professora, e qual é a periodicidade da revista? Qual é a temática de edição em edição a revista trabalha? Quem pode submeter artigo à revista de políticas públicas? A revista tem periodicidade semestral, né? Já foi, inclusive, aprovado pelo colegiado do programa a sua migração para a periodicidade quadrimestral, mas ainda não foi possível viabilizar, até em decorrência do período da pandemia, né? Ela tem acesso livre e gratuito, portanto, qualquer pessoa pode submeter o seu trabalho à revista. As chamadas são publicadas com 6 meses de antecedência, né, considerando o período, né, da semestralidade da revista, e a chamada fica disponível no endereço eletrônico da revista, no campo denominado Notícias, e inclui o tema, o período, o número e o volume da revista que se destina à chamada. No momento presente, a revista que publica trabalho nos idiomas português, inglês, espanhol e francês, ela sustenta meio de submissão através de 2 formas. O dossiê temático, né, que está relacionado com a chamada que eu falei, com o tema previamente definido, e fluxo contínuo, né, para recebimento de artigos e ensaios situados no campo mais geral das políticas públicas. Com relação aos temas, a comissão editorial ela define essa temática, o tema do dossiê, considerando 2 aspectos principais. O primeiro é a atualidade do tema, né? E o segundo é a possibilidade de agregar interpretações relacionadas ao momento atual, sem perder de vista suas relações com o passado histórico. Então, o que a comissão editorial prima é, sobretudo, pela atualidade dos temas. Então, é isso, respondendo a sua pergunta. Estamos conversando aqui na 5ª live da 10ª JUIMP com a professora Salviana Souza Santos, da revista de Políticas Públicas. Professora, a gente sabe que existe uma espécie de ranqueamento das publicações das revistas de pós-graduação no país, né, o chamado Qualis. Fale um pouco para aqueles que nos acompanham nesta live, o que é esse ranqueamento, quais são os critérios, qual é o Qualis que está classificada a revista de políticas públicas da UFPA? O Qualis Periódicos é um conjunto de procedimentos empregados na avaliação das revistas científicas no Brasil.
Ele foi criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, CAPES, em 1988. A estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação se baseia em informações prestadas pelos programas de pós-graduação em políticas públicas. A estratificação dessa qualidade intelectual é realizada de forma indireta e afere a qualidade dos artigos a partir da qualidade dos periódicos científicos. Como cada área pode definir critérios específicos próprios para classificar os seus periódicos, as revistas podem receber diferentes classificações. Então, uma revista pode estar classificada na área de história com A1, por exemplo, e pode estar classificado na área de serviço social como A3, né? É só uma exemplificação. Então, os veículos são enquadrados em estratos, de acordo com a classificação da CAPES, que vai de A1 a C. A1 sendo A1 a melhor classificação e C, 0. Né? Na área de serviço social, além dos parâmetros de qualidade, considera-se os aspectos como base de dados, indexadores, além da aderência da publicação à área de conhecimento, considerando a centralidade dos temas, serviço social, política social e políticas públicas. No ranqueamento dos periódicos, só adiantando que a revista de políticas públicas ela tem A2, né? Ela é A2, né? Então, no ranqueamento dos periódicos da área, tem que ser identificada a existência. Quando vai fazer a avaliação, se identifica o seguinte: primeiro, se a revista tem ISSN. Depois, se tem uma política editorial claramente definida, explicitando sua abrangência temática, o público-alvo, o escopo e os objetivos do periódico. Depois, se tem uma divulgação online das chamadas, fluxo contínuo, números temáticos, etc. E procedimentos para receber os artigos. Depois, a descrição do sistema de controle de qualidade, política de detecção de plágio, avaliação às cegas por pares, obediência às normas técnicas editoriais, formas de acesso. Depois, se há dados da instituição responsável pela publicação. Depois, se há um editor responsável ou uma comissão editorial. Depois, se há um conselho editorial com a filiação institucional diversificada dos seus membros. Depois, se tem periodicidade regular e atualidade. A identificação dos autores, com titulação, afiliação institucional e e-mail. Se tem resumo em língua portuguesa ou pelo menos uma língua estrangeira, seguido de palavras-chave. A inclusão da data de recebimento e aprovação de cada artigo, a disponibilidade online para toda a série no período da avaliação, a garantia de acesso e preservação de todos os números relativos ao período estabelecido em cada extrato, a presença de indexadores ou base de dados, conforme o quadro, conforme a disposição colocada nos relatórios, nas chamadas, e indicadores bibliométricos, no caso, para aquelas revistas que são de extratos A1 a B1. Então, no nosso caso, a revista de políticas públicas tem ISSN, que é um número, em tradução livre do inglês, é um número de série do padrão internacional. O número é 2178-2865 e está classificada no extrato A2 na área de serviço social. A área de serviço social considera, para a revista participar como extrato A2, está no ranking do extrato A2, ter a existência de pelo menos 3 indexadores e bases de dados relevantes para a área 32, que é a nossa, né? Entre eles, Cielo, Scopus, Redalic, Latindex, Lilac, etc. Que o periódico deve ter conselho editorial, com pelo menos 70% de diversidade institucional, contemplando diversos estados e com a participação de pesquisadores internacionais.
A relevância para a área, considerando a utilização do periódico como referência para o uso na graduação e na pós-graduação, nos processos seletivos, nos concursos, nos processos de formação permanentes, entre outros. Maior ou menor aderência à área de serviço social e nas sub-áreas, no caso, a nossa sub-área de políticas públicas, considera o impacto na área, né? Considerando a maior concentração da produção de pesquisadores vinculados, e a inserção internacional e o índice, e no caso, ter o índice H, né? Que é maior que 4. O índice H é a indexação, né? A capacidade de indexação e de reprodução dos textos, né? De reprodução dos textos em outros campos. É isso. Não sei se eu deixei escapar alguma coisa, mas, assim, considerando esses aspectos todos que eu levantei em relação ao índice A2, a revista de políticas públicas, ela responde a todos esses aspectos considerados pela área de serviço social para as revistas de A2. Perfeito. Estamos conversando com a professora Salviana Santos Souza sobre a revista de políticas públicas. E nós pedimos ao longo da semana, quando vamos publicando a divulgação das lives, que os que nos acompanham pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Face, mandem suas perguntas, especialmente também lá no Instagram, nossa equipe de monitoras de comunicação, né? Elas vão acompanhando. Então, daqui a pouco o Carlos vai ler algumas perguntas que possam ter sido direcionadas. Queria só registrar os grupos de pesquisa, né, que a professora Valéria citou, são 15 no programa de políticas públicas. O grupo de avaliação de estudo da pobreza e de políticas direcionadas à pobreza, o GAEP, que já tivemos aqui também, Estado Multicultural e Políticas Públicas, que é outro grupo, o Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais, que também já passou aqui pelas lives, o grupo de estudo Pesquisa, Debates em Serviço Social e Movimento Social, o GCERNES, também já tivemos aqui apresentando ele, o grupo de pesquisa e extensão sobre relações de gênero, etnorraciais, geracional, mulheres e feminismos, que é o GERAMOS, o grupo de estudos, pesquisa e extensão sobre democracia, direitos humanos e políticas públicas, que é o G10, o grupo de estudo de hegemonia e lutas na América Latina, o GELAU, o grupo de pesquisa Religião e Cultura Popular, o grupo de estudos sobre reestruturação produtiva, a mundialização do capital, os movimentos sociais e o Estado contemporâneo, que é o GERM, o grupo de estudo de política, né, lutas sociais e ideologias, o GEPOLIS, que também já passou conosco aqui nas lives, o grupo de desenvolvimento econômico e economia brasileira, o DEAB, o núcleo de estudos, pesquisa e extensão sobre a África e o Sul Global, NEAfrica, o grupo de estudos de direitos humanos, o grupo de estudos, pesquisas, debates e extensão sobre movimentos sociais, questão social e identidades, e o grupo de estudos sobre democracias, estados e territorialidades na América Latina. Então, todos esses grupos de pesquisa, como a professora Valéria citou, se articulam no NUP, e todos passarão aqui pelas nossas lives sendo apresentados, para que você tenha conhecimento como que o programa de políticas públicas tem uma diversidade de pesquisadores e de grupos com várias afinidades que resultam em produções e artigos que, por exemplo, são destinados à revista de políticas públicas apresentada pela professora Salviana. Carlos, comentários, é com você. Por isso que é importante vocês estarem acompanhando as nossas lives, porque aí vocês conhecem a coordenação dos grupos, os objetivos, as composições, e conseguem, inclusive, direcionar os trabalhos de vocês para a seleção do programa, para a revista de políticas públicas. Nós temos duas perguntas que foram mandadas pelos internautas, pelo Instagram. Uma é direcionada à professora Valéria. A pessoa pergunta se o NUP ele é aberto ou só para pesquisadores vinculados ao programa de pós-graduação em políticas públicas. É claro que o NUP
ele é aberto à comunidade acadêmica em geral, na medida em que ele coordena duas atividades que podem contar com a participação de pesquisadores de todas as instituições, alunos de graduação, de pós-graduação, professores, pesquisadores, enfim, participantes de movimentos sociais. Quando a gente tem um seminário de pesquisa em políticas públicas, que é aberto, embora seja de natureza local, quando a gente tem a Jornada Internacional de Políticas Públicas, que é aberta para inscrição de trabalhos por parte de alunos de graduação, de pós-graduação, professores, pesquisadores, locais, nacionais, internacionais. E temos a Revista de Políticas Públicas, que é aberta para inscrição de trabalho, submissão de trabalho por parte de alunos, de professores, de pesquisadores, de várias instituições nacionais e internacionais. Agora, os grupos de pesquisa que compõem o NUP e que são articulados ao NUP, eles, na sua composição em geral, eles contam com a participação de professores do quadro do programa de pós-graduação em políticas públicas, professores dos departamentos de sustentação ao programa de políticas públicas, mesmo que eles não sejam do quadro permanente nem de colaboradores do programa de políticas públicas, mas sejam dos departamentos de sustentação dos programas. Alunos da pós-graduação, do mestrado e do doutorado em políticas públicas, sobretudo os orientando dos professores que são membros dos grupos de pesquisa, alunos de graduação, principalmente bolsistas de iniciação científica, geralmente também dos cursos que estão vinculados ao departamento de sustentação do programa em políticas públicas. Então, assim, embora os grupos de pesquisa, eles também têm uma abertura para a participação de outros membros, de outros pesquisadores, de acordo com a dinâmica e com a organização de cada grupo, a abertura de participação de membros externos, digamos assim, externos à UFMA, que não estejam dentro dessas categorias de professores do programa, professores do departamento de sustentação do programa, alunos de graduação, alunos de pós-graduação da UFMA, mas os grupos, em geral, dependendo, assim, cada um tem autonomia para regulamentar isso, mas há a possibilidade de outros pesquisadores, alunos e professores participarem da maioria dos grupos de pesquisa, sim. Então, o NUP não é fechado para o programa. Ele integra vários alunos e professores da UFMA, e inclusive de outras universidades, e ele está aberto na medida em que a JOIMP, o Seminário de Políticas Públicas e a Revista de Políticas Públicas são abertos para a participação de toda a comunidade acadêmica e científica nacional e internacional. Perfeito, professora. Agora uma pergunta direcionada à professora Salviana. A revista só aceita artigo de mestrandos e doutorandos ou alunos de graduação, de iniciação científica, por exemplo, pode publicar artigo nela? Como eu falei no início, a revista tem acesso livre, né? Então, ela é aberta para qualquer pessoa que queira dela participar. E também falei que, como a avaliação é duplo cego, os pareceristas ad hoc, eles não sabem quem é a pessoa, não tem nem conhecem o nome e nem a qualificação das pessoas que participam. Portanto, o que eles vão considerar são aqueles critérios que eu coloquei inicialmente, né? Se tem consistência teórica e metodológica, se o tema é atual, se ele é relevante, né? Se ele está alinhado, ele é conexo à proposta,
a proposta teórico-metodológica da revista, né? Então, são esses elementos que são considerados, portanto, qualquer pessoa pode participar, né? Obviamente que são aqueles artigos que se adequam melhor a esses elementos aqui que são aprovados, né? Não é a qualificação do autor que vai definir a sua aprovação. Isso é muito bom, isso mostra que a nossa revista ela é inclusiva, porque existem periódicos que já restringem na submissão, né? Eles já pedem, no mínimo, doutorado ou mestrado, ou escrever em parceria com o professor. Isso mostra que a nossa revista tem esse diferencial inclusivo, isso é muito importante. Eu também queria frisar que existe o Qualis para eventos. Então, nós já estamos trabalhando para também qualificar a Jornada Internacional de Políticas Públicas. Nós só não podemos submeter agora porque o Qualis Eventos está suspenso, né, temporariamente pela CAPES. Mas assim que ele retornar, nós iremos submeter para qualificar também o nosso evento. Eu também não tenho dúvida nenhuma que a nossa revista vai subir para A1 de forma tranquila, porque seguimos estritamente todos os critérios e temos qualidade para que ela alcance essa qualificação máxima. A gente está assim... Pode falar, professora, à vontade. Só também concordando com você, eu acho que a gente vem lutando, né, historicamente para que a revista se encaminhe. Há um interesse da área, né, de que a revista de políticas públicas caminhe para a A1, né, tanto quanto outras, né, a gente tem várias outras revistas A2, que são de excelente qualidade também, que lutam para chegar a esse nível. Então, a gente está precisando de alguns empurrões, né, inclusive de recursos, né? Então, a gente espera que a UFMA e a Universidade Brasileira dê um novo encaminhamento, inclusive do ponto de vista de mais recursos humanos e financeiros para as universidades públicas, para que a gente possa, né, dar esse empurrão, né, para a revista. Então é isso. Você que está nos acompanhando agora ou que vai ver esse vídeo depois, publique na Revista de Políticas Públicas. Vamos nos encaminhar agora para... você. Eu só queria também dar um informe que a revista ela é muito demandada, né? Então, nós temos, por exemplo, a nossa última chamada, nós tivemos 210 demandas, 210 artigos submetidos. E esses artigos submetidos, eles dão um trabalho importante como são muitos trabalhos de excelente qualidade, com mérito acadêmico reconhecido pelos ADOCs, então, para a comissão editorial, que tem o trabalho depois de reduzir esse número para 25, que é nós publicamos 25, então a gente sente muita dificuldade, né? Mas reconhece que ficamos felizes porque a gente reconhece um número muito grande de trabalhos de excelente qualidade que são submetidos e a demanda para a revista, que é importante para nós. Né? Perfeito, professora. A gente se encaminha agora para o bloco de considerações finais. Vocês podem fazer as suas considerações, convites, podem ficar à vontade. A gente começa pela professora Valéria. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui ao Franklin e ao Carlos Wellington, nossos mediadores, pelo convite e pela oportunidade de expor para toda a sociedade, para toda a comunidade acadêmico-científica, o que é o NUP, quais as contribuições que o NUP pretende dar, não só ao programa de políticas públicas, mas para os pesquisadores em geral, né, através das suas atividades que são abertas democraticamente, de acesso livre e restrito, como acabou de ressaltar a professora Salviana, no caso da revista, assim também no caso da Jornada de Políticas Públicas. Então, foi uma oportunidade de dar mais transparência e publicidade ao que é esse núcleo de pesquisa em políticas públicas, que é uma instância assim, estruturadora e articuladora de toda a produção acadêmico-científica que é gerada no programa de políticas públicas. Quero agradecer ao público em geral que nos assiste,
e me colocar à disposição para tirar dúvidas, se for o caso, e convidar a todos e todas para participarem do NUP através da submissão de trabalhos na nossa revista de políticas públicas. Como diz a professora Salviana, a demanda já é bastante grande, mas está aberta para ser ampliada. O que é importante é que a seleção se dá com base na qualificação do artigo, não é na qualificação do autor, mas no mérito técnico-científico do artigo, acadêmico-científico do artigo. E assim também em relação à Jornada Internacional de Políticas Públicas, né? O que é importante, o que é considerado pelos pareceristas ad hoc, é o mérito acadêmico-científico dos trabalhos, né? Mas nós convidamos a todos e todas para participarem do programa de pós-graduação em políticas públicas através dessas atividades do NUP. Inclusive, estamos aí do dia 16 ao dia 19 de novembro com a nossa 10ª Jornada Internacional de Políticas Públicas e com a abertura para a submissão de trabalhos que foi prorrogada para o dia 15 de agosto. Então, até o dia 15 de agosto, estamos recebendo inscrição de participantes e de trabalhos para serem avaliados e aprovados e, com certeza, apresentados na Jornada Internacional de Políticas Públicas. Obrigada e bom dia a todos e todas. Perfeito, professora Valéria. Registrar a presença da professora Nonata Santana, que faz parte do Conselho Editorial da Revista de Políticas Públicas, a Francinara, a Zaira, e fazer uma correção. O professor Ribamar, que sempre nos acompanha aqui nas lives, já fica o nosso abraço e admiração ao professor Ribamar. Ele corrigiu que o DEAB, na verdade, é o Grupo de Pesquisa sobre Desenvolvimento Econômico e Agricultura Brasileira, o DEAB. Professora Salviana, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer também, né, como Valéria já o fez, pela oportunidade de falar um pouco aqui da Revista de Políticas Públicas, que, como ela também frisou antes, é um pouco a menina dos olhos do programa, mas também é nossa, né? Nós que trabalhamos com a revista há muitos anos, né, ela de fato já faz um pouco parte da nossa vida, né? E nós temos muito interesse de que ela realmente continue cumprindo seu papel acadêmico, né, que é articulado ao próprio objetivo do programa, né, que é formar recursos humanos e produzir conhecimento, né, e produzir e publicar conhecimentos que são transmitir conhecimento, né? Então, eu quero agradecer a essa oportunidade, eu acho que é uma excelente iniciativa do grupo, né, de comunicação, o Franklin, de trazer esse momento específico no contexto da jornada de políticas públicas, e o Carlos, que aqui, como eu falei inicialmente, é a nossa mão forte aqui na normalização da revista, está aqui presente o tempo todo. Nara, que já falou aqui, a Francinara, que é assim, a revista, nesse momento, ela não teria como sobreviver, eu estou dizendo assim, porque todo mundo é passageiro, né? Mas nesse momento a Nara é fundamental para a revista, ela é a secretária executiva há muitos anos, né? E agradecer, portanto, essa oportunidade e dizer que todos estão convidados a continuar participando da revista, né? E lamentar, às vezes, em algum momento, algumas pessoas que não tiveram a oportunidade no momento, né, específico de publicar o seu trabalho, mas que em outro momento, com certeza, esse trabalho será publicado, né? Mas aí o importante é, inclusive, já o reconhecimento, né, pelos pareceristas ad hoc de que é um trabalho de boa qualidade, quando ele não é publicado nessa edição, no volume Y, mas ele já é reconhecido pelos pareceristas ad hoc como um trabalho de boa qualidade, né, com mérito acadêmico, com densidade teórica e metodológica adequada. Então, agradecer a participação de Valéria aqui, de Franklin, de Carlos Leves e de
todos, dar bom dia a todos e agradecer a presença, a oportunidade novamente. Obrigado, professora. Registrar aqui o comentário do professor Benjamin Mesquita. Parabéns pela equipe, top. E, claro, as conferencistas. Franklin, é com você. É isso, chegamos ao final de mais uma live da Joimp, toda terça-feira, às 9 horas, aqui pelo canal do YouTube, que é por onde serão transmitidas as conferências da Jornada Internacional de Políticas Públicas em sua 10ª edição, e também, simultaneamente, pelo Facebook da Joimp UFM. Então, só temos a agradecer aqui a disponibilidade das professoras Salviana Santos Souza, que conversou conosco sobre a Revista de Políticas Públicas, professora Valéria Almada Lima, que conversou conosco sobre o Núcleo de Políticas Públicas, e aqueles que nos acompanharam, Franciana Brasil, Regiane Vasconcelos, Zaira Sabri, Nonata Santana, Tavares Júnior, Ibamar Silva, Benjamin Mesquita e vários outros que deixaram no Instagram os seus comentários. É isso, bom trabalho a todos nós aqui. Você viu que no Políticas Públicas o pessoal bate a falta, é defesa, é goleiro, espalma para fora e ainda é gandula, né? Faz de tudo para esse programa ficar aí no top dos tops do programa de políticas públicas do Brasil. Obrigado a todos vocês. Somos guerreiros, somos guerreiros. Guerreiros e guerreiras, né? Guerreiras. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Bom dia. Bom dia.